Imagina só por um segundo. E se a gente simplesmente suspendesse todas as certezas sobre o cosmos? Sabe, deixar de lado só por um momento os livros de física, aquelas imagens de satélite e a imensidão do espaço sideral. Bom, é exatamente isso que vamos fazer nessa análise de hoje. O nosso objetivo aqui é desvendar as engrenagens de uma cosmologia alternativa que, querendo ou não, atrai a curiosidade de muita gente. Baseando-se estritamente no que a nossa fonte de hoje afirma, vamos explorar como funcionaria um sistema onde a Terra não é uma esfera flutuando no vácuo, mas sim um plano estacionário. E o foco vai ser total em entender a mecânica do Sol e da Lua, como eles se movem entre o norte e o sul, as altitudes dentro do domo, o que causa os eclipses nesse cenário e, claro, a grande crítica à gravidade em favor do eletromagnetismo. É uma jornada por uma perspectiva radicalmente diferente. E aí, a gente vai direto ao ponto central do material. E se o modelo heliocêntrico for uma farsa? A premissa da nossa fonte não tenta fazer só um pequeno ajuste na física não, tá? É uma reescrita completa. O material parte do princípio de que a ideia da Terra girando em torno de um Sol gigante seria, na verdade, uma construção artificial. Uma conspiração mesmo. Para entender essa mecânica da Terra plana, o primeiro passo é olhar para o céu, aceitando mesmo que temporariamente a premissa de que a vastidão do espaço pode não ser bem o que a gente aprendeu. E é exatamente aqui que a escala do universo muda de um jeito drástico. Esquece aquela história de milhões de quilômetros ou anos-luz de distância. Segundo o modelo detalhado pela fonte, os astros estão muito, mas muito próximos a gente. O Sol e a Lua estariam localizados a uma altitude de apenas 4.000 a 5.000 quilômetros acima da superfície. Para pensar nisso. É uma mudança de paradigmas gigantesca. De repente, o universo encolhe, fica íntimo. Os corpos celestes deixam de ser aqueles gigantes inatingíveis e passam a ser luzes locais, pairando bem ali, logo acima das nossas cabeças. O que ilustra perfeitamente a ideia de um sistema fechado. Com o Sol e a Lua reduzidos a esses luminares locais e bem menores do que a ciência convencional diz, eles operam estritamente dentro dos limites de um domo protetor. É tipo uma cúpula. O Sol domina o dia de forma exclusiva e a Lua domina a noite. E a luz do Sol, enquanto se move, vai criando efeitos visuais e físicos bem específicos lá no alto. Ou seja, não tem espaço sideral infinito. É um ambiente perfeitamente desenhado e contido, onde esses dois astros fazem uma dança contínua. Mas aí vem aquela dúvida natural. Se a Terra não está inclinada e nem orbita o Sol, como é que as estações do ano acontecem? Bom, a fonte explica que o segredo está no movimento desses luminares. O Sol e a Lua se movem em um padrão de espiral sobre o plano terrestre, passando por 3 linhas ou circuitos principais. Com o tempo, o Sol vai alterando sua rotação aos poucos. Ele desce mais para o sul e depois volta lá para o norte. E seria exatamente essa mudança gradual no raio de rotação do Sol a verdadeira responsável por gerar as variações de temperatura e as estações do ano que a gente vivencia. Agora, quando a gente olha de perto como o modelo classifica os astros, surgem uns detalhes bem curiosos. O Sol não se move apenas de norte a sul. A fonte afirma que ele também sobe e desce, mudando a sua altitude ao longo do tempo. Já a Lua tem um comportamento no mínimo intrigante. A gente estaria sempre, o tempo todo, olhando para a parte de baixo dela, a face inferior. E os planetas? Nada de mundos massivos de gás e rocha muito distantes. Nesse modelo, os planetas são só corpos esféricos bem menores, brilhando e girando totalmente confinados dentro da estrutura do domo. É tudo local, tudo aqui pertinho. E seguindo essa mesma lógica mecânica, as fases da Lua ganham uma explicação totalmente nova. Na ciência que a gente conhece, as fases dependem da posição da Terra em relação ao Sol e à Lua, certo? Mas aqui o gatilho principal é aquela variação de altitude do Sol que eu acabei de mencionar. O material detalha que as fases mais notáveis, como a minguante e a cheia, acontecem de forma dinâmica justamente quando o Sol atinge a sua rotação mais baixa, ou seja, a sua altitude mínima em relação à Lua. O que naturalmente nos leva a um dos maiores mistérios para quem tenta entender esse modelo. Como um eclipse lunar acontece de fato num mundo plano? Se não tem uma Terra esférica para bloquear a luz do Sol e projetar uma sombra redonda na Lua, como é que isso seria possível? Essa é a clássica pergunta de $1 milhão. E a fonte dedica uma explicação mecânica muito específica só para resolver isso. Mas antes de vermos a solução deles, a gente precisa esclarecer um mal-entendido enorme. Sabe aquela ideia de que a Terra plana, parecendo um disco voador, se inclina e joga a própria sombra na Lua? A nossa fonte é super categórica. Isso está completamente errado. Não é a sombra do chão plano que escurece a Lua. A mecânica real descrita por eles é totalmente diferente, muito mais engenhosa dentro das próprias regras do sistema.
O ponto-chave aqui é a dinâmica de luz e posicionamento. Durante um eclipse lunar, ocorreria uma espécie de inversão de altitudes. Funciona assim: o Sol se move e fica numa altitude superior à da Lua. Lembra que a gente só vê a parte de baixo da Lua? Certo? Então, quando o Sol está mais alto, a luz bate nela de cima para baixo. O resultado? A sombra gerada não é a da Terra na Lua, mas sim a sombra da própria Lua sendo projetada no plano da Terra. Isso deixa uma parte do nosso chão em estado de eclipse, enquanto outras áreas continuam normais. É uma inversão total do que o heliocentrismo ensina. Tá bem, a gente já falou bastante de engrenagens e movimentos, mas o que mantém tudo isso no lugar sem despencar do domo? A ciência tradicional diria logo de cara: gravidade, claro, a atração da massa. Mas a nossa fonte rejeita a gravidade por completo. Em vez disso, ela traz o eletromagnetismo para a jogada, apresentando essa como a verdadeira força governante da Terra. É o eletromagnetismo que dita a órbita das estrelas, a flutuação do Sol e da Lua e mantém aquele equilíbrio delicadíssimo funcionando. Nada de massa atraindo massa. É um campo eletromagnético gigante organizando a casa. Colocando essas ideias lado a lado, o contraste é absurdo. De um lado, o modelo heliocêntrico, o Sol gigante no centro, planetas orbitando e tudo amarrado pela teoria da gravidade. Do outro, o modelo da Terra plana, Sol e Lua pequenos e locais, todos os planetas dentro de um domo e o eletromagnetismo reinando absoluto. São dois sistemas mecânicos que não se misturam de jeito nenhum. Para a fonte estar certa, a base inteira do modelo clássico tem que ser literalmente jogada pela janela. O que nos leva à conclusão direta do material que estamos analisando. Eles dizem com todas as letras que o heliocentrismo é apenas uma teoria conspiratória. A fonte não deixa espaço para meio termo. O argumento é que toda essa história de distâncias de anos-luz e sóis massivos seria uma grande fraude. Eles reforçam que aceitar a cosmologia oficial exige acreditar em algo forjado, já que, na visão deles, o Sol e a Lua são minúsculos se comparados ao que nos contam. E isso nos deixa com uma reflexão final intrigante hoje. Ao analisar essa explicação para as estações, a mecânica maluca das sombras nos eclipses e a troca da gravidade pelo eletromagnetismo, a gente é convidado a fazer um belo exercício mental. Se imaginarmos por um momento que seja esse sistema contido funcionando sobre as nossas cabeças, será que isso muda a forma como observamos o céu à noite? Independente do que cada um acredita, entender os detalhes de uma visão tão diferente nos força a pensar fora da caixa e a questionar os mecanismos da própria realidade. Continuem curiosos e a gente se vê na nossa próxima análise.